Você já notou como algumas pessoas vivem em casas simples, com poucos móveis, poucos enfeites, poucos compromissos, e ainda assim irradiam uma paz que a maioria das pessoas nunca encontrou mesmo cercada de muita coisa? Já parou para pensar por que certas mulheres, depois de uma certa idade, começam a se desfazer de pertences, a simplificar a rotina, a recusar convites, a fechar portas e, curiosamente, quanto mais elas abrem mão, mais a vida delas floresce? Hoje eu quero te contar uma história, mas não vou começar pelo começo, vou começar pelo fim, porque o fim é tão bonito que você precisa vê-lo primeiro para entender por que cada passo da jornada valeu a pena. Imagine uma mulher de 62 anos, cabelos brancos, mãos calosas de tanto trabalhar, rindo com os olhos antes mesmo de abrir a boca. Ela está sentada na varanda de uma casa pequena. Uma mesa de madeira, 2 cadeiras, um vaso de manjericão na janela. Não há sofá de couro importado. Não há prateleiras cheias de bibelôs. Não há televisão ligada, notificação piscando, agenda transbordando. Há apenas ela, uma Bíblia aberta no colo, uma xícara de café e o som dos pássaros da manhã. Ela se chama Cláudia. E se você a encontrasse hoje e perguntasse: Dona Cláudia, qual foi o segredo da sua prosperidade? Ela responderia com uma frase que parece simples demais para ser verdade: eu cortei. E quando cortei, Deus encheu. Mas para entender o que ela cortou, por que cortou e como esse corte mudou absolutamente tudo, precisamos voltar no tempo. Precisamos ver Cláudia como ela era antes. E eu preciso te avisar: o que você vai ver não é bonito. É real, é familiar demais. E talvez ao longo dessa história você reconheça partes de si mesma que nunca teve coragem de nomear. Essa é a história do sistema das 3 purificações, um caminho bíblico que começa não na adição, mas na subtração, não no acúmulo, mas no esvaziamento. E que Deus, na sua infinita sabedoria, já revelou desde o princípio, mas que o mundo moderno fez de tudo para nos fazer esquecer. Antes de mergulharmos nessa história, quero te dizer uma coisa rápida. Você que chegou até aqui já é diferente, porque você busca, e quem busca também precisa de estrutura para colocar em prática o que aprende. Por isso, eu criei um planner de organização semanal, especialmente para quem quer parar de deixar os dias passarem sem direção. Não é complicado, é simples, bonito e foi feito para quem, como você, sabe que Deus honra quem age com intenção. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Vai lá dar uma olhada depois do vídeo. E se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Não é só um botão, é você dizendo que quer continuar recebendo mensagens que fazem diferença de verdade. A gente está construindo uma comunidade linda aqui e a nossa meta é chegar em 100.000 mulheres reunidas em torno dessa fé. Clica em inscrever e ativa o sininho. Cada inscrição é uma história que pode ser transformada. Mas agora, antes de continuarmos, eu preciso te pedir uma coisa. Deixa o seu like nesse vídeo e me conta nos comentários qual é a área da sua vida que está mais cheia de coisas que talvez precisem ser cortadas. Pode ser o guarda-roupa, a agenda, os relacionamentos, as preocupações. Me conta, porque enquanto você assiste, eu leio. E a sua resposta pode ser o início da sua própria jornada de purificação. Agora vamos voltar no tempo. Vamos encontrar Cláudia há 23 anos. Era uma terça-feira de março, e Cláudia tinha 39 anos, 3 filhos, uma casa de 4 quartos no subúrbio de São Paulo, e uma sensação permanente de que a vida estava escapando pelos dedos. Não porque faltava coisa, pelo contrário, faltava espaço. A sala da casa de Cláudia era um testemunho silencioso de tudo que ela havia acumulado ao longo de 15 anos de casamento. Havia a estante de vidro comprada na liquidação de 2001. Nunca coube direito no espaço, mas ela havia forçado. Havia os presentes de casamento que nunca foram usados e que ela mantinha guardados, para quando tivesse visita importante. Havia caixas embaixo da cama que ela havia prometido organizar no próximo feriado e que aguardavam há 4 anos.
Havia compromissos no calendário que ela havia aceitado por não saber dizer não. Havia amizades que drenavam energia e que ela mantinha para não fazer desafeto. Havia assinaturas de aplicativos que ela não usava. Parcelas de coisas que ela havia comprado porque estavam em promoção. A vida de Cláudia estava cheia, completamente cheia, e ela se sentia completamente vazia. Ela orava todo dia, ia à igreja todo domingo, lia devocional de manhã ou ao menos tentava, quando não adormecia no sofá por exaustão às 10:30 da noite. Conhecia salmos de cor. Sabia onde estava escrito que Deus supriria todas as necessidades. Mas alguma coisa não fechava. Havia uma distância enorme entre o que ela sabia na cabeça e o que ela sentia no peito. As contas chegavam e o estômago apertava. O marido chegava do trabalho e ela não tinha energia para uma conversa real. Os filhos pediam atenção e ela se via distribuindo sobras de si mesma. Naquela terça-feira de março, Cláudia estava ajoelhada no banheiro, não em oração, mas porque as pernas tinham cedido. Ela havia acabado de abrir o extrato do cartão de crédito e o número na tela não fazia sentido. R$ 3.200 de fatura. Ela havia tentado reconstruir na memória o que havia comprado. Não conseguia lembrar metade das coisas. Eram compras pequenas, espalhadas, impulsivas, cada uma com uma justificativa que parecia razoável na hora e que agora soava ridícula. Deus, ela disse em voz alta para o azulejo branco do banheiro, eu não aguento mais. Não foi uma oração bonita. Não teve versículo, não teve louvor, não teve postura. Foi um grito de rendição de uma mulher que havia chegado ao limite de tentar resolver sozinha. E Deus ouviu. Não porque a oração foi eloquente, mas porque foi honesta. 3 dias depois, Cláudia recebeu uma ligação da prima Marta, que morava em Minas Gerais e que ela não via há quase 2 anos. Marta estava passando por São Paulo a trabalho e perguntou se poderia passar um final de semana na casa dela. Cláudia disse sim, como sempre dizia sim para tudo, e começou a ânsia habitual de preparar a casa, comprar mais coisas, impressionar. Mas Marta não era a visita que Cláudia esperava. Marta chegou na sexta à noite com uma mala pequena e um sorriso que Cláudia não reconhecia da prima que ela havia conhecido na infância. Havia algo diferente nela, uma leveza, uma calma que não parecia performance, parecia estrutura, como se por dentro de Marta houvesse fundações sólidas onde antes havia areia. Elas ficaram acordadas até tarde conversando, e em algum momento da madrugada, depois de Cláudia ter despejado tudo, a fatura, o cansaço, a sensação de vazio, as orações que pareciam não chegar em lugar nenhum, Marta pegou a mão dela e disse algo que Cláudia nunca esqueceu. Cláudia, a prosperidade de Deus não entra numa casa cheia, ela precisa de espaço. Cláudia franziu o senho. O que você quer dizer? Marta abriu a Bíblia que havia trazido na bolsa, gazada, marcada, com anotações nas margens, e virou até o 2º livro de Reis, capítulo 4. Você lembra da história da viúva e o azeite? Cláudia conhecia. A viúva estava endividada, prestes a perder os filhos para os credores. Eliseu pergunta o que ela tinha em casa. Ela responde, apenas um pouquinho de azeite. E o profeta instrui ela a pegar vasilhas, não uma, muitas, vasilhas emprestadas dos vizinhos. E ela começa a verter o azeite. E o azeite não para enquanto houver vasilha vazia. O milagre só cessa quando acabam as vasilhas. Percebeu? Disse Marta baixinho. O milagre parou quando as vasilhas acabaram, não quando o azeite acabou. O azeite de Deus nunca acaba. O que limita a bênção não é a capacidade de Deus de dar, é a nossa capacidade de receber. E você não pode receber o que Deus quer te dar se cada centímetro da sua vida já está ocupado com coisa que você mesma encheu. Cláudia ficou em silêncio por um longo momento. Então, o que eu faço? Marta sorriu. Você aprende o sistema das 3 purificações e você começa pela primeira, purificação do espaço. Você acabou de ver como a simples abertura ao corte mudou tudo para ela. Mas sabe o que sustenta essa fidelidade no dia a dia? Estrutura. Quando a semana está organizada, quando você sabe o que fazer na segunda de manhã,
Fica muito mais fácil honrar os compromissos que você faz com Deus e com você mesma. Meu planner de organização semanal foi criado exatamente para isso, te ajudar a organizar suas prioridades com clareza, sem complicação, da forma que quem tem mais de 45 anos precisa, sem modinha, sem exagero, só o essencial que funciona. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Dá uma olhada. Marta passou aquele sábado inteiro na casa de Cláudia. E não foi um sábado de conversa bonita, foi um sábado de trabalho. Elas começaram pela sala. Marta ia apontando. Isso você usa? Cláudia hesitava. Marta esperava. E nessa hesitação, Cláudia foi aprendendo a reconhecer a diferença entre o que ela de fato precisava e o que ela havia guardado por culpa, por medo, por apego, por identidade mal colocada. Havia coisas na casa de Cláudia que ela guardava não porque amava, mas porque se desfazer delas parecia admitir fracasso. O casaco de marca comprado num impulso, a panela de pressão que nunca aprendeu a usar, os livros que comprava para parecer culta e que nunca abria. Sabe o que é engraçado? Disse Marta, enquanto dobrava uma pilha de roupas para doação. A Bíblia fala sobre isso há milênios. Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra. Não é só conselho financeiro, é princípio espiritual. O acúmulo cria a ilusão de segurança, e a ilusão de segurança é o maior inimigo da fé. Naquele sábado, saíram da casa de Cláudia 4 sacos de doação, 2 caixas para o lixo e 1 tonelada de peso emocional. Cláudia ficou parada na sala vazia, ou melhor, mais vazia, e sentiu algo que não esperava sentir: alívio, como se ela houvesse estado segurando o ar há anos e finalmente tivesse expirado. Mas Marta a advertiu antes de ir embora. A primeira purificação é a mais fácil de começar e a mais fácil de reverter. O mundo vai te empurrar de volta para o acúmulo toda semana. Cada promoção, cada grupo de compras coletivas, cada vizinha chegando com oferta irrecusável. Você vai precisar de disciplina e vai precisar de palavra. Ela colocou nas mãos de Cláudia um cartão pequeno com 2 versículos escritos à mão. O primeiro era de Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro jamais fica satisfeito com dinheiro. Nem quem ama as riquezas fica satisfeito com os seus ganhos. O segundo era de Lucas 12:15. Acautelai-vos e guardai-vos de toda a avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância dos bens que possui. Cláudia colocou o cartão no espelho do banheiro e começou. Os primeiros 3 meses foram os mais difíceis. Não porque faltava motivação, havia motivação sobrando depois daquele sábado transformador, mas porque o mundo ao redor de Cláudia não havia mudado. As promoções continuavam chegando no e-mail. As amigas continuavam convidando para feiras de artesanato e lojas de decoração. O marido estranhava a nova postura dela e às vezes dizia que ela estava exagerando. Os filhos reclamavam quando ela recusava comprar coisas novas. Charles Duhigg, no seu livro O Poder do Hábito, explica que mudar um hábito não é simplesmente parar de fazer algo. É substituir a rotina que responde a um gatilho por uma rotina diferente. Cláudia havia identificado seus gatilhos. Estresse levava à compra impulsiva. Comparação social levava a acúmulo por status. Ansiedade levava a acumular por precaução. E agora, ela precisava substituir essas respostas. Toda vez que sentia vontade de comprar algo, ela esperava 72 horas. Toda vez que ia a uma loja por impulso, ela ligava para Marta primeiro. Toda vez que a casa parecia faltando algo, ela abria a Bíblia antes de abrir o cartão. Aos poucos, algo começou a mudar. Não nas circunstâncias. Ainda havia contas, ainda havia tensão. Mas em Cláudia, havia uma clareza crescente, como se o barulho interno estivesse diminuindo na mesma proporção em que o barulho externo diminuía. No 3º mês, ela percebeu que havia passado uma semana inteira sem comprar nada além de comida, e que a semana havia sido, paradoxalmente, uma das mais tranquilas de que ela tinha memória recente. Isso
É a primeira purificação agindo, disse Marta quando Cláudia ligou empolgada. Você liberou o espaço físico, e o espaço físico criou o espaço mental. E espaço mental é onde Deus fala. Marta então anunciou: agora você está pronta para a segunda purificação. E essa vai machucar mais. A segunda purificação não tinha a ver com objetos. Tinha a ver com pessoas, compromissos e tempo. Marta explicou numa tarde de conversa por telefone. Na primeira purificação, você aprendeu a curar sua relação com o que você tem. Na segunda, você aprende a curar sua relação com quem você é para os outros e o quanto você se perdeu tentando ser tudo para todos. Cláudia resistiu. Mas como eu vou cortar pessoas? Não é isso que a Bíblia prega. Amor ao próximo? Amor ao próximo, disse Marta com firmeza gentil, não significa deixar qualquer pessoa sugar a sua paz, o seu tempo e a sua energia sem limite. Jesus mesmo se retirava para lugares desertos para orar. Ele dizia não. Ele não curava todo doente de toda a cidade. Ele tinha foco, tinha propósito, tinha limite. Fronteiras não são falta de amor, são sabedoria. Cláudia passou os meses seguintes fazendo o inventário mais doloroso de sua vida. As relações que a drenavam. A amiga que só ligava quando precisava de alguma coisa. O grupo de WhatsApp que consumia horas por dia e que não acrescentava nada. Os compromissos de agenda aceitos por culpa. As reuniões de escola. As festas de aniversário de conhecidos distantes. Os eventos de conveniência social que ela frequentava, não por alegria, mas por medo do julgamento. Não foi uma purificação brutal, foi cirúrgica. Cláudia não saiu cortando pessoas com frieza. Ela foi, com oração e discernimento, identificando onde estava entregando o que era de Deus. Seu tempo, sua atenção, sua presença, para demandas que não eram vocação, eram obrigação social disfuncionada. A parábola dos talentos, em Mateus 25, ganhou uma dimensão completamente nova para ela. Os talentos não eram só dinheiro, eram tempo, energia, atenção. E Deus ia pedir conta de como ela havia administrado cada um. Aos poucos, a agenda de Cláudia foi ficando mais curta e mais profunda. Menos compromissos, mais presença em cada um, menos amizades, mais intimidade nas que restaram. Menos grupos, mais conversas reais. E então, aconteceu algo que ela não esperava. Com menos compromissos, ela finalmente tinha tempo para servir de verdade. Não servir por obrigação, mas por chamado. Ela começou a visitar uma senhora idosa do bairro que vivia sozinha. Começou a ensinar um grupo pequeno de jovens mães na igreja sobre finanças domésticas. Começou a orar de verdade, com tempo, com presença, com intenção, não os 5 minutos apressados de antes. E foi exatamente nesse período que, como a Cláudia de 62 anos contaria mais tarde às suas netas com lágrimas nos olhos, Deus começou a agir de formas que ela não consegue explicar de outra forma a não ser sobrenatural. A fatura do cartão, que havia sido R$ 3.200, chegou ao zero em 18 meses. Não por milagre financeiro, mas por mudança real de comportamento. O marido, observando a transformação da esposa, começou a perguntar o que havia mudado, e esse foi o início de uma conversa espiritual entre eles que havia anos estava bloqueada. Um dos filhos, que havia se afastado da fé, voltou a conversar com a mãe, porque ela finalmente tinha tempo e presença real para ouvi-lo. Lucas 6,38 diz: Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, darão no vosso regaço. Cláudia havia interpretado esse versículo a vida inteira como algo financeiro, mas agora ela entendia. Dava-se tempo e recebia-se conexão. Dava-se atenção e recebia-se intimidade. Dava-se espaço e recebia-se paz. Mas Marta havia dito que a segunda purificação revelaria que 99% dos cristãos param no meio. E Cláudia entendeu por quê quando chegou a hora da terceira. Porque a terceira purificação era a mais contraintuitiva de todas. Tinha a ver com preocupação. Você já cortou o excesso de coisas, disse Marta. Já cortou o excesso de compromissos, mas você ainda carrega o excesso de pensamentos. Os planos que você faz no lugar de Deus,
as soluções que você prepara antes de Deus ser consultado, os cenários de catástrofe que você ensaia de madrugada para se preparar para o pior. Cláudia ficou em silêncio. Isso tem um nome bíblico, continuou Marta. Chama-se incredulidade disfarçada de responsabilidade. A terceira purificação era o desapego do controle. Era aprender a colocar na mão de Deus não só os problemas que ela não conseguia resolver, mas especialmente os problemas que ela achava que conseguia resolver. Se pensasse o suficiente, se planejasse o suficiente, se preocupasse o suficiente. Filipenses 4, 6 e 7 diz: Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes em tudo fazei conhecidas as vossas petições a Deus em oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A pesquisadora Carol Dweck, em seu livro Mindset, demonstra que a mente que opera em modo de controle rígido, o que ela chama de mentalidade fixa, tem dificuldade de lidar com incerteza e tende a desperdiçar energia enorme, tentando evitar o fracasso, em vez de crescer através dele. O que a ciência chama de mentalidade de crescimento, a Bíblia havia chamado de fé milênios antes. Cláudia precisou de quase um ano para aprender a terceira purificação. Não foi linear. Havia dias em que ela conseguia dormir em paz entregando tudo a Deus. Havia noites em que ela acordava às 3 da manhã calculando, planejando, antecipando. E ela aprendia a se levantar nesses momentos, ir até a sala, abrir a Bíblia e sentar em silêncio até que a paz voltasse. O momento culminante veio quando o marido de Cláudia perdeu o emprego. Ela conta que naquela noite, ao receber a notícia, houve um segundo, apenas um segundo, de pânico puro. E então, como ela descreve, algo dentro de mim simplesmente parou. Não parou de sentir. Parou de reagir no velho padrão. E em vez de começar a calcular, a planejar, a ligar para pessoas pedindo ajuda, a entrar em modo de sobrevivência, ela foi até o quarto, fechou a porta, ajoelhou e disse: Senhor, isso é seu, não é meu, eu não sei resolver, mas você sabe. E ela conta que a paz que veio depois desse momento foi tão concreta, tão física, tão real, que o marido, que havia entrado no quarto esperando encontrá-la em desespero, ficou parado na porta sem entender o que estava vendo. Ele perguntou: Como você está tão calma? E ela respondeu: Porque eu aprendi a não carregar o que não é meu. 3 meses depois, o marido tinha um emprego melhor do que o anterior. Mas Cláudia já havia aprendido que a bênção não era o emprego. A bênção era quem ela havia se tornado no processo. Anos se passaram. Os filhos cresceram. A casa pequena virou referência de paz para todo o bairro. Pessoas começaram a buscar Cláudia para conversar. Não porque ela tinha respostas prontas, mas porque perto dela as pessoas respiravam diferente. Ela havia se tornado aquele tipo de mulher cuja presença é por si só um ministério. Ela se tornou a Marta de outras Cláudias. E é aqui que eu preciso parar e te dizer a verdade desconfortável que esse vídeo carrega. Porque até aqui foi história bonita, foi jornada inspiradora, foi narrativa de transformação. Mas agora eu preciso falar sobre você. A maioria das cristãs que vai assistir esse vídeo até o final, e eu sei que você é uma delas, porque você ainda está aqui, vai sentir emoção genuína com a história de Cláudia. Vai pensar: que lindo, que inspirador, preciso fazer isso. E na quinta-feira vai estar no shopping, no grupo de compras do WhatsApp, ou adicionando mais coisas ao calendário porque não sabe dizer não. Não porque você é fraca, não porque você não ama a Deus, mas porque há uma mentira moderna que penetrou dentro das igrejas tão profundamente que já soa como teologia. A mentira de que prosperidade é adição, que mais coisas significa mais bênção, que agenda cheia significa vida plena, que presença em todos os grupos significa comunidade real. Jesus disse em Mateus 7, 21 a 23, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Obediência não é saber, é fazer. E o sistema das 3 purificações
exige que você faça algo que a cultura inteira vai brigar contra. Que você pare de adicionar e comece a cortar. Wallace Wattles, em A Ciência de Ficar Rico, escreve que a riqueza começa pela ordenação do pensamento, e que pensamento ordenado começa pela eliminação do que dispersa, do que divide, do que fragmenta a atenção. Uma mulher com 100 distrações não pode ter o mesmo poder criativo e espiritual de uma mulher com 10 comprometimentos profundos. A sabedoria bíblica e a sabedoria secular chegam ao mesmo lugar. Menos com intenção produz mais com profundidade. Então aqui está o plano de ação. Não é complicado, mas vai custar. Primeiro, escolha uma área da sua vida, só uma, onde você sente que o acúmulo está sufocando a bênção. Pode ser o guarda-roupa, a agenda, os relacionamentos, os pensamentos de preocupação, as dívidas de compra impulsiva. Escolha uma só. Não tente fazer tudo de uma vez. Quem tenta purificar tudo ao mesmo tempo, purifica nada. Segundo, abra a Bíblia e encontre o princípio específico que Deus tem para essa área. Se for finanças, Provérbios tem 40 versículos sobre dinheiro. Se for relacionamentos, o livro de Ruth é um manual completo de fronteiras saudáveis e lealdade real. Se for ansiedade, Filipenses 4 é seu endereço. Terceiro, entre na primeira purificação com humildade completa. Não questione, não improvise, não negocie com Deus. Obedeça. José obedeceu mesmo preso na masmorra. Davi obedeceu mesmo perseguido por Saul. Daniel obedeceu mesmo na Babilônia. Ruth obedeceu mesmo viúva e estrangeira. Todos eles passaram pela primeira purificação. E todos foram promovidos por Deus no tempo certo. Quarto, quando a primeira purificação estiver completa, e você vai sentir quando estiver, porque haverá um espaço dentro de você que não existia antes, entre na segunda. Use o que foi restaurado para servir. Não acumule o que Deus devolveu. Coloque em circulação. Bênção represada apodrece. Quinto, continue por meses, por anos se necessário. James Clear, em Hábitos Atômicos, demonstra que a diferença entre quem transforma a vida e quem fica no mesmo lugar não é talento ou intensidade, é consistência de pequenas ações ao longo do tempo. A mulher que purifica um cômodo por semana durante um ano tem uma casa completamente transformada. A mulher que tenta fazer uma faxina geral de uma vez acaba exausta e desistindo. Sexto, um dia sem perceber, você vai chegar na terceira purificação. Não porque você decidiu, mas porque as duas primeiras te prepararam. E lá, finalmente, você vai aprender a descansar de verdade. Provérbios 3, 5 e 6 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo, que Cláudia sabia de cor desde os 20 anos, finalmente passou da cabeça para os pés quando ela entendeu que confiar em Deus não é uma emoção, é uma prática diária de deixar de fazer o que você sempre fez e fazer o que Ele manda. E por falar em começar, se você saiu desse vídeo com vontade de organizar uma área da sua vida de verdade, não deixa essa vontade passar, porque disposição sem ação vira só mais uma inspiração esquecida até a sexta-feira. Meu planner de organização semanal está na descrição e no primeiro comentário fixado. Mulheres que usam me contam que foi a primeira vez em anos que sentiram que a vida estava sob controle. Não o controle ansioso, mas aquele controle sereno de quem sabe o que Deus quer dela nessa semana. Vai lá. Um passo pequeno hoje pode mudar muito a sua história. Agora eu preciso te trazer de volta para onde essa história começou. Lembra de Cláudia? 62 anos, varanda pequena, Bíblia no colo, café, pássaros. Há um detalhe que eu não te contei quando descrevi essa cena. A mesa de madeira da varanda era pequena, simples, comprada numa feira de usados por R$ 20. Mas havia uma coisa especial nela. Encostada na parede ao lado da mesa, havia um papelzinho colado com fita adesiva já amarelada, escrito à mão com letra que Cláudia reconhecia como sua letra de 20 anos atrás. Era o versículo de Dos Reis 4, o da viúva
e o azeite. Ela havia colado ali no ano em que Marta havia visitado. E ali havia ficado, atravessando reformas, pintura nova, anos, como lembrete permanente de onde tudo havia começado. Naquela manhã tranquila, a neta de Cláudia, uma menina de 8 anos chamada Beatriz, veio sentar no colo da avó e olhou para o papelzinho. "Vovó, o que é isso?" Cláudia sorriu, passou a mão no cabelo da neta e disse: "É o endereço onde a vovó encontrou a chave da prosperidade." Beatriz franziu o senho. "Que chave? Que endereço?" "O endereço é esse versículo da Bíblia. E a chave?" Cláudia olhou para a sala simples através da janela, para os 3 vasos de plantas, para a prateleira com 20 livros, apenas 20, escolhidos a dedo, para a agenda aberta na mesa com 5 compromissos na semana, apenas 5, cada um amado e intencional. A chave é aprender que Deus não enche o que já está cheio. Ela não é a mesma pessoa que estava ajoelhada no banheiro com o extrato do cartão de crédito naquela terça de março. Não porque as circunstâncias mudaram completamente. Houve anos difíceis, perdas, dores. A vida não poupou Cláudia. Mas Cláudia havia aprendido algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem aprender. Que transformação não é sobre mudar o que está fora. É sobre quem você se torna no processo de obedecer ao que está dentro. A palavra que Deus já depositou no coração de quem tem ouvidos para ouvir. O sistema das 3 purificações não é uma fórmula. É um caminho. E como todo caminho bíblico verdadeiro, começa não com adição, mas com rendição. Você está procurando o atalho? Ou está disposta a pagar o preço da transformação real? Há uma diferença enorme entre a mulher que passa 5 anos procurando a fórmula mágica que vai organizar a vida sem custar nada, e a mulher que passa 5 anos obedecendo, cortando, purificando, servindo e descansando em Deus. Depois de 5 anos, as duas são irreconhecíveis uma para a outra, mas só uma delas tem paz. Jeremias 6,16 diz: "Assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual seja o caminho bom, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas." A vereda antiga está ali. Ela sempre esteve. Menos é mais não é filosofia minimalista moderna. É princípio bíblico eterno. E Deus está esperando, não para te forçar a trilhá-la, mas para te acompanhar se você escolher caminhar. A escolha é sua, sempre foi. Ative as notificações do canal para não perder o próximo vídeo, porque a jornada continua, e cada semana tem uma nova mensagem esperando por você. E me conta nos comentários, qual é a área da sua vida onde você vai aplicar a primeira purificação essa semana? Um guarda-roupa? Uma lista de contatos? Uma preocupação que você vai colocar na mão de Deus hoje? Me conta. Eu leio cada comentário. E por falar em começar, se você saiu desse vídeo com vontade de organizar uma área da sua vida de verdade, não deixa essa vontade passar. Porque disposição sem ação vira só mais uma inspiração esquecida até a sexta-feira. Meu planner de organização semanal está na descrição e no primeiro comentário fixado. Mulheres que usam me contam que foi a primeira vez em anos que sentiram que a vida estava sob controle. Não o controle ansioso, mas aquele controle sereno de quem sabe o que Deus quer dela nessa semana. Vai lá. Um passo pequeno hoje pode mudar muito a sua história. Se você chegou até aqui, você é uma das poucas verdadeiramente dispostas a mudar. Isso não é elogio vazio, é observação real. A maioria das pessoas pula vídeo, consome conteúdo em diagonal, nunca chega ao final. Você ficou. Você ouviu. E isso já diz muito sobre quem você é e sobre quem você está se tornando. Antes de eu ir, deixa eu te pedir uma coisa do coração. Se esse vídeo tocou em algo dentro de você, se inscreve no canal. A gente está tão perto de chegar em 100 mil inscritos e eu acredito que você faz parte disso. Um clique seu hoje pode ser o que falta. Venha fazer parte dessa jornada. Que Deus abençoe cada cômodo que você for, coragem de esvaziar. Cada compromisso que você tiver, sabedoria de recusar. Cada pensamento de ansiedade que você tiver, fé de soltar.
Entre na primeira purificação hoje, e daqui a 1 ano, você não vai acreditar que era a mesma pessoa. Até o próximo vídeo.